Rebobinar. Ó, só não tirem nada do perispírito que vai ser um problemão. Eu vinha refletindo pelo caminho, às vezes nós avaliamos que a nossa evolução está muito lenta, porque nós ficamos insatisfeitos com uma série de processos que nós achamos que deveriam estar muito mais adiantados, evoluídos e amadurecidos. Então nós ficamos às vezes muito ansiosos, desanimados, pessimistas e ficamos assim com uma baixa perspectiva a nosso respeito e a respeito de tudo aquilo que acontece também neste planeta escola. E se nós levarmos em consideração que a doutrina espírita ela foi lançada em 1857, então ela vai fazer 200 anos só em 2057. Espero que todos estejam aqui para comemorar. Dentro dessa ótica, 200 anos para o espírito imortal não é um tempo tão significativo. Se nós formos pensar que muitos de nós estamos chegando agora nessa fonte maravilhosa que é a doutrina espírita. Mas muita coisa a gente não consegue nem raciocinar. A gente fala, isso daí é uma viajada na maionese pura. Não é que não entra na nossa cabeça, mas é que a nossa capacidade de interpretar esses conhecimentos ainda necessita ser desenvolvida. Então tem espírita de primeira vez. O espírita de primeira vez, ele é muito parecido com um ficante, né? Ele pula para lá, pula para cá, vai para frente, vai para trás. Ele gosta, mas não ama. Então o espírita de primeira vez, ele é muito oscilante. Ele, quando a coisa aperta, ele corre. Quando a coisa afrouxa, ele também afrouxa junto. Então, tem o espírita de segunda vez. O espírita de segunda vez, ele já tem um entrosamento maior. Esse então já está um pouco mais adiantado. E tem o espírita de terceira vez, esse já está mais íntimo dos conhecimentos, das ideias. Ele, consequentemente, consegue assimilar as coisas com mais facilidade. Basta que a gente observe, por exemplo, Bezerra de Menezes, ele se tornou espírita numa viagem de bonde. Quando ele pegou o bonde para ir para casa, ele começou a ler o céu e o inferno. Quando ele desceu, ele falou, eu já sou espírita. Então, esse já traz uma bagagem que não precisa de muito esforço para acontecer. Espero que todos aqui sejam como Bezerra de Menezes. Se não formos, nós também podemos valorizar muito a nossa oportunidade. Porque nós não estamos no ponto ideal, mas estamos no melhor ponto possível. E uma boa notícia para todos nós: a maior parte dos espíritos que compõem a nossa humanidade, nós não temos consciência de que somos espíritos. Nós não temos a noção, tanto é que a gente não lembra do nosso período no plano espiritual.
Se nós estávamos desencarnados, o que a gente estava fazendo para não lembrar? Então, esse processo, esse ciclo de idas e de vindas, ele é automático ainda. Nós não conseguimos ter um respiro para falar, não, agora eu sou um espírito desencarnado. Então, agora eu estou tendo a oportunidade de despertar minha consciência. E nós estamos aqui nesta noite para podermos tentar melhorar esse desempenho, para que a gente possa obter uma satisfação maior com aquilo que a gente está desenvolvendo e também possa desenvolver novos projetos. Às vezes nós admiramos muitos lugares. Por exemplo, essa casa aqui, ela tem 5 anos de fundação. Agora, será que essa casa aqui, ela tem apenas essa parte material ou ela tem uma parte astral? Alguém aqui alguma vez já viu a casa astral daqui? Fala, Cida. Cadê a Sandra? As nossas médias videntes, né? Aí fica quietinho, né? Ou os médios videntes aqui, eles são mudos? Poderia fazer o relato como é que é a casa no astral? Ajudar a gente? E agora? Tão tímidas. São mudos. Então, assim, a gente vê, como é que será que começa os bastidores desta casa? Os bastidores desse encontro que nós estamos tendo aqui, da reunião de cura, da desobsessão. Como é que tudo isso se organiza? Como é que tudo isso acontece? A nossa participação, ela se dá em que nível? Se dá a nível do corpo presente? Ou se dá a nível também do corpo presente mais a presença do Espírito? Ou nós acreditamos que a espiritualidade realiza a maior parte e a gente só entra com o corpo? Então, se tivermos essa mentalidade, nós estamos tendo uma ótima oportunidade de enriquecê-la de conteúdo. No livro Missionários da Luz, quando o André Luiz vai acompanhar o instrutor Alexandre, em uma reunião tem 18 pessoas encarnadas. Mas, no entanto, o número de desencarnados é muito maior. Significando que a presença dos desencarnados é muito maior. Vamos imaginar assim, nós estamos aqui. Agora, o que existe? Por exemplo, será que existe alguma barreira magnética para selecionar os desencarnados que vão entrar aqui? Ou entra todo mundo que quer? Será que tem um corpo de segurança que estabelece, então, aqueles que poderão entrar e aqueles que, infelizmente, não estão com boas intenções? Ou eles deixam qualquer um entrar? Então já temos que ter um corpo de segurança, um corpo de proteção. E acreditamos que no século XXI também temos uma avançada tecnologia, que se nós temos tecnologia para matéria, no mundo espiritual ela é muito mais avançada ainda. E essa tecnologia, então, é aplicada pelos amigos espirituais para que as atividades aqui aconteçam a contento.
Dentro dessa perspectiva, surgem algumas questões. Por exemplo, no dia de vir até aqui para as nossas atividades, nós enfrentamos alguns desafios? Que tipo de desafio que nós enfrentamos? Problemas que aparecem, né? Vários problemas, para não vir, cansaço. Dor de cabeça. Tem alguém que tem sono antes de vir? É um sono gostoso? É um sono que a gente fala, se eu tivesse um sono desse de noite, seria maravilhoso, né? Esse sono é um sono hipnótico. Não é um sono refazedor, recompositor. É um sono que visa dificultar e atrapalhar a nossa chegada, ou a nossa estada aqui. Então são elementos que surgem. Todos nós aqui devemos ter só amigos espirituais, certo? Quem dera. Não, mas gente, vocês estão sendo muito negativos. Tem alguns que não é, não. Tem uns que... Mas como é que você sabe que não é? Você já conversou com eles? Você já bateu um papo com eles? Já perguntou o que eles querem com você? Para saber o que está levando a você ter tanto sucesso com eles. Algum médium aqui tem medo de desencarnado? Tem, mas não admite. É interessante, né? Porque nós lidamos com espíritos, mas a gente não consegue se sentir confortável, né? Vamos dizer assim, surge um amigo espiritual do nosso lado na cama. É amigo, gente, não falei inimigo, falei amigo. E aí nós vamos falar, quem é você, meu companheiro? Aqui eu devo a honra da sua visita. Então nós podemos perceber que a nossa familiaridade, ela precisa ser mais desenvolvida. Ela precisa ser mais atendida. E é lógico que tudo isso pede treinamento. Vamos dizer assim, e se for o mentor do trabalho aqui, de segunda-feira, falar assim para vocês, olha, eu estou trazendo um desencarnado aqui. Que foi, Roberto? Imaginando a cena. Então, ele chega e fala, olha, esse companheiro, ele está com uma necessidade muito grande, então eu vou conectar ele com você ao longo do dia de hoje, para que logo mais à noite você possa permitir que ele se comunique. Logicamente você vai sentir alguns desconfortos, porque ele não é um ser de luz ainda, mas ele está a caminho, ele ainda não sabe que é luminoso. Então, você aceitaria colaborar conosco? Eu Isso, nós somos espíritas, trabalhamos numa casa, colaboramos. Então nós, teoricamente, deveríamos estar mais íntimos com isso. A gente deveria falar, poxa vida, seja bem-vindo. Você gosta de tomar chá ou café?
Agora, o que a gente pode fazer? Porque pelo que eu vi, deu uma travada aí, né? Sim. Então, o que nós podemos fazer para adquirir maior familiaridade com este processo? Porque aqui sim e lá fora não. Sendo que tem mais desencarnado lá fora do que aqui. Então a espiritualidade, ela tem dificuldade de poder acessar a gente para aquilo que precisa. Porque às vezes a gente tem uma disposição muito limitada. Não pelo nosso potencial, que é gigantesco, mas a nossa disponibilidade, ela é cheia de senão ou mas, no entanto, todavia, porém. Então nós poderíamos ter maior naturalidade. Com isso, nós conseguiríamos ser muito mais úteis. Eu estava lendo a revista Espírita e uma moça de 13 anos, ela estava sendo vítima de um severo processo obsessivo. E todo dia, no mesmo horário, o desencarnado se manifestava nela e lógico, trazendo problemas para ela. O que nós faríamos num caso desse? Chega uma situação dessa para nós. A pessoa não dorme, não come, está muito magra, está bem. O que nós... Chega essa notícia para nós. O que a gente faria? Nada? A gente manda mensagens de luz, pede para o espírito se manifestar no lugar exato, com a pessoa exata, que pode recebê-lo, não aquela menina, para encaminhar ele para um lugar melhor. Melhor. E ver qual é o problema dele, né? O que faz ele assediar ou obsediar essa Então, pessoa. é interessante que um grupo, né, ele recebeu essa situação. Então, o que eles fizeram? Olha só a iniciativa que eles tiveram, porque eles assumiram o compromisso de ajudar. Então, todos os dias, às 20 horas, durante uma semana, eles se reuniam na casa de alguém. Então a primeira atitude foi buscar fazer alguma coisa e não esperar alguém fazer, mas sim tomar a iniciativa de fazer. E durante uma semana, eles então invocavam o espírito. Ele vinha, comparecia, conversava, mas depois ele voltava para a menina de novo, porque ele estava totalmente rebelde. Aí depois de uma semana, ele aceitou a ajuda do grupo. Então foi um trabalho em equipe, pessoas que se disponibilizaram para estar fazendo isso com amor, com empatia compassiva, com paciência, e saber que a solução ela não acontece normalmente em 5, 10 minutos de diálogo com o desencarnado. Se para a gente mudar uma ideia é a maior trabalheira, um desencarnado é só um homem sem corpo. Mas a gente mas na reunião mediúnica ele foi para onde? Será que
a gente também aceita as coisas com facilidade. Então, um desencarnado também, ele tem as convicções dele. E aí depois aquele espírito esclareceu, ele falou que ele teve uma vida bem complicada. Ele se tornou um criminoso, um assassino, ele fez uma série de coisas. E ele tinha um bando. E ele explicou que depois que ele desencarnou, esse bando continuou atuando para promover coisas desequilibradas. Então vejamos como, assim, a situação, né? Aí você começa a entender ele, o que levou ele, o que conduziu, aí você começa então a ter uma visão diferente daquela que a gente tem. E com isso, no começo ele vinha raivoso, nervoso. Mas ele falou assim, olha, eu só quero pedir uma coisa para vocês, eu não quero que vocês vão me buscar não, eu quero vir sozinho. Aí o pessoal falou para ele, mas será que você vai vir mesmo? Aí ele não confia em você, ele falou, eu venho. E então ele começou a vir sozinho para a reunião. E até que aquele processo que demorava 2 horas de incorporação, começou a demorar meia hora, 15 minutos, até que cessou, ele começou a se arrepender e deixou a situação. Deixou a menina, ele ainda conseguiu fazer uma prece por ela, coisa que ele não conseguia no começo. Então, assim, ajudar, gente, é uma ciência que não se limita necessariamente às paredes aqui. Às vezes as paredes aqui é apenas um ponto de convergência de potenciais e de capacidades. Num trabalho espiritual como o de segunda-feira, é um trabalho complexo. Porque normalmente a gente sempre vê o encarnado como vítima. Mas às vezes a grande vítima é o desencarnado, não ele. E a gente tem todo um cuidado com ele, mas não tem todo um cuidado com o outro. No livro Os Domínios da Mediunidade tem um senhor que ele está desencarnado e ele obsedia uma mulher. Mas só que a mulher também obsedia ele. Então, enquanto ele estava lá na reunião mediúnica, contido pelo médium, foi tudo de acordo com o script, ele aceitou tudo. Mas depois que ele foi levado para um posto, aí a mulher que ele obsediava ele, começou a atormentá-lo, aí ele se desequilibrou, começou a ficar desesperado, angustiado, e a sorte dele, olha como é que é, ou ele está na zona de merecimento. O que aconteceu? A mulher que ele obsediava é ciumenta e possessiva. Isso é ruim. Isso é ruim. É ruim? É. Mas foi ótimo. As coisas. É isso que é surpreendente. Aí quando ela viu aquela mulher do lado dele, ela estava ali para ajudar, né? E ela pensou que ele estava interessado nela. Aí ela ficou possessa, nervosa e foi embora. Então ela interrompeu o processo obsessivo por uns dias em função desse ciúme que ela teve. E então aí a gente vê, depois da reunião mediúnica, teve todos esses processos. Então, a gente perceber que expandir a nossa capacidade de entender as coisas e que as coisas não são assim tão fáceis de serem resolvidas. Não é só falar, vai para a luz que o espírito vai.
vai para um bom lugar que ele já pronto, já se encaminhou. Primeiramente ele não sabe nem o que é um bom lugar. Exatamente. Porque para ele ainda ele não tem experiência nesses lugares. Então, para ele não é. Aí já começa um problema já. É medo de ir, né? Oi, tem medo de ir. Ele não conhece. Tudo aquilo que nos é desconhecido gera medo. É que nem nós, quando a gente tem contato com alguma coisa diferente, a gente fica, às vezes bambeia, às vezes se assusta. A gente fala, não volto mais lá não, que aquilo que eu vi lá. Então assim, mas como lidar com isso? Aprendendo. Então imaginemos que nós aqui somos uma minoria, deve ter mais de 100 desencarnados aqui. Porque é 4 por 1, então, certo? Espero que sejam 6 angelicais como nós. Porque essa reunião, nós temos, o Roberto chamou o mentor, chamou o familiar desencarnado, ele fez uma procissão de gente boa. Mas será que os nossos entes queridos desencarnados, está todo mundo também top? Bem? Então assim, não que o chamar é ruim, eles às vezes precisam, mas só que eles precisam, mas às vezes não querem. E aí o querer é muito importante nas questões. Um outro tema que também é muito presente na obsessão. A auto-obsessão. É um tema pouco abordado, pouco considerado, mas muito real. E é muito raro o grupo mediúnico que consegue detectar uma auto-obsessão. E é um processo que não é incomum de acontecer. E a auto-obsessão, então, é quem vê a pessoa no processo auto-obsessivo pensa que é um desencarnado que está ali falando. E se a pessoa não tiver conhecimento, ela vai tratar como um desencarnado. Porque tem todas as características, desespero às vezes, angústia. Agora, nós aqui já estudamos alguma vez sobre auto-obsessão? Não, é muito. Roberto, isso é a responsabilidade sua. Bota no livro dos Espíritos. Mas esse tema é desenvolvido por Manuel Filomeno de Miranda no livro Loucura e Obsessão, capítulo 7. Que é justamente um rapaz que apresenta um dos aspectos do transtorno do espectro autista. O livro é de 88, numa época que ainda não tinha quase diagnóstico. Então, ele vai no centro espiritualista de Umbanda. E o Bezerra de Menezes estava trabalhando. Olha que como a gente tem que se libertar de preconceitos. Os espíritos, para eles não importa a forma, o que importa é a oportunidade.
E então, o Dr. Bezerra de Menezes avalia a situação, dialoga e mostra. Ele sofre um processo de auto-obsessão dos mais intensos. E a gente fala, mas a auto-obsessão, ela é o quê? Ela representa, logicamente, uma manifestação do espírito imortal que tem uma associação muito forte com remorso, com culpa. A culpa é a matriz desse processo. E nesse processo, então, nós já não tivemos outras encarnações? Já vestimos outros corpos? Já fomos homens, mulheres? Então nós já tivemos outras oportunidades. E uma dessas personas, uma dessas vivências, ela pode gerar um processo obsessivo sobre o eu de hoje. Aí você fala, mas como é que é isso? Quer dizer, por isso é que é auto-obsessão. É a obsessão de si mesmo sobre si. Então, aquela, vamos dizer assim, que o Roberto hoje, né, ele está aqui, mas ele já foi um rei francês. Então, como rei francês, né, logicamente, tinha direito a tudo e muito mais. Aí hoje ele está aqui nessa encarnação, mais conformadinho, né? Já não tem tanta... Pobre, né? Você viu só que ele já reclamou. Então, pobre. Né? Aí, essa outra persona, essa outra criatura, essa outra parte nossa, ela olha e fala assim, mas esse cara aí não faz nada. Ele não sabe mandar, ele não sabe fazer nada certo. E começa a exercer uma influência sobre o Roberto de hoje. E se ele tiver, normalmente a gente ignora, então ele vai exercer uma influência para oprimir, para diminuir o Roberto, para ele estar assumindo o lugar, falando, não, eu sei fazer as coisas. Isso apenas, né, um processo desse, para poder ser cuidado, ele tem que ser detectado. Se ele não for detectado, não adianta. Né? Teve uma amiga minha que ela estava com esse processo. E nós ficamos 4 anos cuidando dela. Até ela conseguir resgatar ela nessa encarnação. Mas ela tinha personas muito fortes, muito mais fortes que ela, que eram poderosas, que tinham sido pessoas de poder, de dinheiro. Então eles sempre queriam dar um direcionamento para ela. E esse processo, quando ele chega, ele vai ser cuidado pela espiritualidade. Porque a espiritualidade não pode obrigar a gente a falar aquilo que a gente não conhece. Mas só que se a gente se interessar mais em conhecer, nós vamos ter mais informações e a espiritualidade vai poder trazer mais processo. Porque, vamos dizer assim, vocês sabem o que é, nós sabemos o que é licantropia e zoantropia? Nós não sabemos. Já foi estudado aqui. Mas nós esquecemos. Esquecemos. Então, licantropia é forma de lobo. Zoantropia é forma de animal. Então, é um ser que, deformado o seu perispírito, ele se apresenta nessa condição.
essa condição, geralmente na ciência, ou para quem é leigo no espiritismo, ela pode ser chamada de bipolaridade? Quando a gente apresenta essas personalidades diferentes, que normalmente a gente não... Sim, a psiquiatria e a psicologia vão definir dentro desse espectro. Dupla personalidade. Oi? Dupla personalidade. O tripla personalidade, ou quádrupla personalidade, é enquadrado dentro desse processo. Então, Mas na licantropia é de onde surgiu a história do lobisomem, né? todos esses processos são percepções extrafísicas que as pessoas têm. Elas veem aquelas formas, elas estão vendo o perispírito do ser. Reformado. E aí ela interpreta aquilo como um lobisomem. Mas na realidade É um humano. é um ser humano que está com o perispírito deformado. Então imagina, para quem tem medo de animal, já é um Susto. né? Vamos dizer, quem tem medo de cobra, você vê uma cobra de 10 metros na sua frente e dançando para correr atrás de você. Aí você não vai falar para ela, muita calma nessa hora. A luz. Mas ela pode ser um ser humano que está com o perispírito deformado. A gente fala, o que leva a essa deformação? Hipnose. Hipnose e culpa. No livro Libertação, no capítulo 5, na Cidade Estranha, mostra muito bem quando os juízes vão fazer um julgamento de uma mulher que fez uma série de coisas, eles falam para ela, você é uma loba, você é uma loba. E aquela mulher, então, ela começa a assumir o formato perispiritual de uma loba. Quer dizer, é uma indução hipnótica poderosa associada à culpa que ela tem. Porque tem que ser sempre uma conexão, ela não é feita aleatoriamente, ela tem que ter sempre uma base no ser que está sendo afetado ali. Agora, a espiritualidade, vamos dizer que está num processo desobsessivo aqui, ela pode trazer um ser com essa forma? Sim, pode. E vai ser acolhido? Sim, isso aí que está o problema. Vai ser acolhido? Então, quem vai saber acolher, É. saber acolher. Que médium que vai doar o seu corpo? Seu amor. Seu acolhimento? Vocês vejam, eu estava há 2 anos atrás, eu estava participando de uma atividade mediúnica e então a menina falou assim, olha, eu estou aqui na estrada e eu estou vendo um cavalo deitado. Né? Aí então ela falou assim, não, então vamos ver direito. Quando ela vê, era um centauro. Era cavalo nas 4 patas, mas era uma mulher com tronco. O tronco era mulher. Só que a menina que percebeu, ela não teve medo. Ela usou da empatia compassiva. Então ela se conectou com o ser e o ser foi então resgatado, está até hoje em tratamento, passaram 2 anos, porque para recompor o perispírito é um trabalho que pede muita coisa, reelaboração mental, recondicionamento como ser humano, e não sabemos quanto tempo que ela está nesse processo. E aí tem um outro problema, se ela está ali, de onde que ela veio? Será que ela saiu de uma cidade que só tem esses seres? A gente não pode imaginar que ela vivesse sozinha. Mas graças a essa menina que não teve medo. Porque se ela tivesse medo, ela ia
ela ia falar, não acredito que eu estou vendo isso. E isso então ia passar batido. Significando então que a espiritualidade, ela aplica, gente, o que a gente chama de dosimetria. De acordo com a capacidade dos encarnados, as situações são encaminhadas. Não que não existam necessidades maiores, mas aquele grupo, ele oferece aquele teor de possibilidade. Isso não é defeito, não é problema, mas significa que os nossos potenciais, eles necessitam serem mais estimulados, ampliados, para que a nossa presença, ela também se torne mais rica de conteúdo e de qualidade. Agora, nós somos obrigados a fazer isso? Lógico que não. Mas nós podemos fazer isso? Lógico que sim. E tudo isso é aprendizado para nós enquanto espírito imortal. Porque a vida espiritual, ela tem infinitas dimensões. Nós aqui estamos nessa terceira dimensão, significando que existe uma primeira e uma segunda, e uma quarta, uma quinta, uma sexta e uma sétima. Mas nós estamos aqui na terceira dimensão, firmes aqui, convictos e conscientes. Exemplo, para a gente poder ir. Por exemplo, o umbral, ele sobe ou desce? É para baixo ou para cima? É pra cima. É na reta. Então, o umbral fica sobre as nossas cabeças. Então, quem fala que não quer descer para o umbral, não tá falando certo. Que abaixo dos nossos pés são as trevas. E é uma região muito mais densa, significando que acima da nossa cabeça que está o umbral, grosso, médio e leve. E nessas dimensões tem muita gente que precisa ser amparada e apoiada. Mesmo você tendo medo, mas muita gente precisa. Aí a gente tem que fazer, segundo mostra no nosso lar, né? A gente tem que fazer treinamento contra o medo. E o treinamento contra o medo pede coragem. Não é verdade? Você é corajosa? Sou. Então, Ela é corajosa. A minha mãe falou, eu sou. então, ela já tem essa qualidade. Agora, nós também podemos desenvolver dentro das nossas condições. Então, vejamos. Os maiores beneficiados pela oportunidade de ser médium e trabalhar na desobsessão é o médium. É o médium que ele se enriquece. No sentido de que ele está tendo oportunidade de experiência que a maior parte das pessoas não tem. Então, ele pode falar, poxa vida, olha só, quanta situação que eu nunca pensei que pudesse acontecer isso. Então, ele já começa a ter uma abertura maior. Vamos dizer assim, a mediunidade é uma parceria entre a gente e a espiritualidade e a gente. Já passou aquela época de que os espíritos faziam tudo e o médium nada. Agora,
o médium tem uma participação ativa nos processos. Porque tem necessidade. Olha, se a gente vê, nos anos 50 o Brasil era um país rural. Hoje é um país urbano, mudou. Se mudou aqui na matéria, no plano espiritual, as coisas também não vão tendo dinâmica evolutiva? Ou está tudo ainda daquele jeitinho? As coisas também. Aí a gente fala assim, no livro Mensageiros, tem a Isabel, que é uma médium. E segundo fala o amigo espiritual, ele fala assim, que olha só, gente, ela percebe somente 5% de tudo que ela participa. Quer dizer, então ela tem ela, por exemplo, ela vê o marido que desencarnou, vê um amigo, mas ela não vê todo o plano espiritual que a circunda, porque ela seria muito para a mente dela. Aí quando o André Luiz, ele vai, porque no filme Os Mensageiros, né, mostra só a parte light do processo, mas o livro mostra uma realidade muito maior, porque o livro tem 51 capítulos. Então, no livro Os Mensageiros, então, André Luiz, antes de sair para fazer um aprendizado, ele recebe tratamento magnético. E esse tratamento magnético promove a expansão da capacidade dele de perceber as coisas. Então ele sai e ele fica espantado com o tanto de coisa que ele não via antes. Por quê? Porque ele foi para uma outra faixa de sintonia e de frequência. E ele só vai, mas eu não sabia que tinha isso, eu nunca tinha visto. Ele fica surpreso por ver aquele mundo espiritual naquela dimensão que ele se encontra. E aí então ele vai vivendo as surpresas daquilo, ele vai percebendo as pessoas, ele enxerga, né? Ele está descendo até aqui a crosta. Então ele começa a ver os desencarnados que estão lá, que ele não via antes. Então, quando a espiritualidade encontra acessibilidade em nós, eles podem ampliar a nossa sensibilidade. Não é por falta do que ver ou do que perceber, mas sim às vezes pela nossa própria dificuldade pessoal. Ele fala, não, eu já estou fazendo muito, eu já estou dando meu tempo, eu quero ficar assim, e fica, porque você também é útil, você também colabora. Mas será que a gente, quando desencarnar, a gente vai continuar tendo medo de espírito? Pode ser. Será que quando a gente desencarnar, a gente vai conseguir... como é que vai ser? Nós achamos que o compromisso para a mediunidade é agora ou continua depois? Ou nós achamos que é só por tempo determinado aqui? Continua. Oi? Continua. Então, mas a gente quer continuar? Quem daqui que tem amor em ser médium? Quem tem alegria em ser médium? Comprometimento. Já fiquei pesado. Não, comprometimento. O compromisso é o chamado. O comprometimento é a resposta, né? Então, como é que isso funciona para nós? Nós achamos que é uma coisa aleatória,
ocasional, eventual, ou existe dentro de nós algo que está pedindo um olhar diferente? Mas a gente, para ser médium, a gente tem que ter uma evolução, um aprendizado maior nessa parte espiritual. Né? Ou não? Olha, se a gente for pegar os médios, Chico não fez nenhum curso. Arigó também. Zilda Gama também não fez. Mas como a gente sente que a gente pode ser um médium receptor de um espírito necessitado, Porque mediunidade, gente, não é necessariamente ver e incorporar espírito. Existe um tipo de mediunidade que é pouquíssimo valorizada, mas exponencial, que é a mediunidade de sustentação. Um médium de sustentação, ele sustenta 10 médiums. Ele é o transformador da energia que aquela corrente trabalha. Mas às vezes quem tem essa mediunidade, eu queria ser, mas o médium de sustentação, ele é uma fábrica, ele é uma usina de ectoplasma. Ele sustenta todos os outros. Então é questão de olhar, né? Porque a gente fala assim, mas eu queria tanto, fulano é que é médium, né? Cada fungada que ele dá. Nossa! Você vê que espírito poderoso que veio? E como o médium de sustentação não faz barulho, então ele não consegue ter visibilidade. Por exemplo, a minha mãe, ela tem 91 anos. Ela é uma médium de sustentação que ela sustenta 10 metros. Gente. Ela tem uma abundância de energia que ela consegue dar sustentação, fortalecimento e condição energética vibratória para um grupo atuar em qualquer faixa vibratória. Mas... Oi. Tem os médiuns de presença, médiuns de abraço, né? Nem todo médium ele é receptivo a incorporar. O médium, ele é médium às vezes, como ele disse, na sustentação, ou só na presença, só no toque ou no abraço, já é um serviço de mediunidade. Agora, a equipe precisa valorizar quem tem isso. O que não acontece. É isso que existem diversas modalidades de mediunidade. Por isso, gente, é que é importante a gente estar sempre aprendendo, digamos assim. Porque tem muita coisa para a gente poder ver, para a gente poder renovar, para poder rever. Porque por exemplo, se nós temos medo, aí a gente tem que ver de onde que vem esse medo. Qual que é a causa desse medo? Eu passei algum trauma nessa encarnação? Eu vivi experiências altamente que afetaram o meu psiquismo? O que eu estou fazendo para cuidar disso? Estou buscando psicólogo, estou buscando psiquiatra. Então, é justamente ter um olhar mais abrangente, porque muitas pessoas, elas falam assim, eu quero ser médico para resolver os meus problemas. Isso não funciona, porque mediunidade não é panaceia. Mediunidade é uma ferramenta que é oferecida pela divina misericórdia para seres tremendamente frágeis como nós.
Então, ser médium é uma oportunidade que a divina misericórdia nos proporciona. E se Deus está proporcionando, é para a gente tirar o máximo proveito disso. Porque se eu sou uma pessoa psicologicamente frágil, eu preciso identificar as minhas fragilidades e cuidar delas. Porque senão, quando eu desencarnar, eu vou continuar frágil. É essa questão. Os cursos, eles deveriam buscar primeiramente, isso aqui quem está falando é o Paulo Gilberto, eles deveriam primeiro buscar o robustecimento do espírito imortal, para depois as outras coisas acontecerem. Agora a gente procura robustecer as outras coisas e o espírito imortal, ele fica subatendido. Consequentemente, nós vamos ser manquitolas, né? E aí a gente vê, eu quero, porque se eu aprender nessa encarnação a amar a vida, para mim amar um desencarnado vai ser mais natural. Eu não amo porque eu tenho, eu amo porque eu posso, porque eu quero. É bom para ele, é bom para mim. Vocês aqui também têm um trabalho de cura. É um trabalho que atrai pessoas, certo? Mas será que é um trabalho em que o ser aproveita para ele despertar enquanto espírito imortal? Ou ele só quer se ver livre dos problemas, que ele acha que é problema? E ainda tem muita gente que é muito exigente, porque quer resultado e acha que não está acontecendo. Mas na realidade é uma visão distorcida. Porque a doença, ela está no psiquismo e não no corpo. É o psiquismo que é adoecido, não é o corpo. O corpo alivia, acalma, mas se o ser desencarnando continua doente, é porque não é no corpo. Mas aí, quem quer cuidar, quem quer curar o espírito? A gente quer que alguém resolva. E aí, mas só que se fosse assim, o mundo espiritual só tinha gente saudável. Mas não tem. A maior parte dos espíritos, segundo fala no mundo maior, nós somos uma civilização. Eles dizem que nós somos uma civilização de loucos, né? Então o estado de loucura é quase normal aqui no nosso planeta. Passa a ver a expansão do diagnóstico das doenças mentais. Já está indo para 20% da população, o que é um número razoável. Então, essa expansão de percepção, né, de que as doenças, elas são o fato visível, mas os doentes é que são os que necessitam de elementos de despertamento. Porque às vezes a pessoa está tendo aquela doença como educação. Porque se ela tiver saúde, ela vai aprontar de novo. Ela não está buscando a saúde integral, ela está buscando a saúde parcial. Nós estamos aqui hoje, nessa noite. E o melhor medicamento para qualquer processo é o conhecimento. Por isso é que os amigos desencarnados que não podem entrar aqui, eles ficam mandando energia hipnótica para a gente dormir. Porque se a gente dorme, a gente não... Olha aí, pessoal.
E às vezes a gente vai, quando vê, foi. Aí o que acontece? Ah, mas me deu um sono. Que parecia o sono da morte. Mas será que a morte dá sono também? Então, assim, para a gente poder perceber como o despertar do espírito, ele é desafiador. Mas é uma possibilidade que está ao alcance das nossas mãos. Vocês são pessoas dedicadas, comprometidas, mas será que nas 52 semanas que a gente trabalha na desobsessão, a gente tem qual percentual de presença de corpo e presença de espírito? Ou a gente está lá e fala assim, eu estou aqui hoje, mas era feriado, eu deixei de passear porque eu estou aqui. Isso é ausência, isso é alienação. A pessoa não está integrando, ela está dissociada, está separada, está fragmentada. Então a gente acha que é perda, mas será que é perda ou é ganho? Então a gente vê que isso reflete a necessidade de uma mudança de mentalidade. E para mudar a mentalidade, nós precisamos mudar paradigmas, modelos, crenças, para que a gente evolua no nosso conteúdo mais profundo. Nesta noite aqui, é uma reunião voltada para a nutrição da alma. E nesse processo nutritivo, nós também podemos conseguir equacionar algumas questões espirituais nossas, que estão presentes conosco há tanto tempo. E que a gente fala, então eu posso virar o jogo? Pode. Eu posso mudar esse processo? Pode. Nós não somos vítimas. Porque o Divaldo foi perseguido 30 anos pelo Máscara de Ferro. 30 anos. E ele não considerou isso um problema. Ele converteu isso numa experiência. Então, a gente fala assim, mas eu pensei que olha a ilusão nossa, né? Eu vou ser médium porque aí eu resolvo meus problemas obsessivos. Gente, isso daí é uma ilusão. Não tem só... Mais, não vai não? Oi? Não vai procurar mais? Vai procurar mais Porque ele problema? vai ser médium, para ele poder. Mas ele vai, eu penso que ele vai achar mais, né? Ele vai procurar mais obsessão para ele. Ele não vai ser grave. Observemos. A mediunidade, ela é uma ferramenta para quê? Para a nossa evolução. Primeiramente para a nossa evolução. Então, se a gente falar assim, tem um obsessor que é CDF meu, então a gente pode falar, poxa vida, esse professor aí vai exigir de mim. E eu então tenho que me preparar para as lições que ele vai me trazer. Aí sim, você está fazendo o processo de... Aí ele vai cansar tanto que ele vai falar, sabe de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. Porque
eu estou perdendo meu tempo. Quanto mais eu bato, mais ele evolui. Quanto mais eu corro atrás, mais ele está conhecendo. Ele está ganhando, então ele vai ver que ele está fazendo um péssimo negócio. Teve um espírito, gente, que ele era um obsessor federado meu. Então ele fez curso na escola de Vingadores, tudo. Que tem escolas também para eles também têm que estudar, não é assim. Vai chegando. Não é bagunçado assim como a gente pensa. Então ele depois de 10 anos, ele falou assim, olha, eu quero dizer para você o seguinte, a partir de hoje eu vou embora, porque eu estou tendo prejuízo. Eu que estou perdendo meu tempo, porque eu estou correndo atrás de você e estou esquecendo da minha vida. Então ele falou, vou cuidar de mim. E aí foi embora. Mas ele foi um ser íntimo da minha vida durante 10 anos. Então, aprender a lidar com isso é a evolução. Agora, a gente ficar com medo, a gente falar, eu estou vendo ele ali no canto. Meu Deus, o que eu vou fazer? Se você está vendo, é uma coisa que ninguém está vendo mais. Aí você então tem que falar, bom, ele também é um espírito que nem eu, quer saber? Então eu vou olhar para ele, falar, olha, me desculpa por eu estar aqui um pouco nervoso, deixa eu dar um pouco de água com açúcar, depois eu volto. Então a gente tem que nós podemos desenvolver estratégias de bom humor, ter alguém para conversar sobre isso, porque muitas coisas a gente não conversa porque a gente acha que é loucura da nossa cabeça. Eu estou tendo contato com algumas pessoas, as pessoas falam assim, mas isso daí é loucura, eu não só que é verdade, mas a maneira que a gente vê é loucura. A gente não tem confiança em nós não temos confiança em nós ainda, quanto poderíamos ter. Tem um receio também de ser descredibilizado, né? Quando você fala isso, desacreditado, de ser ridicularizado, quando você vê ou quando você tem contatos, dependendo das pessoas que você procura, aí você tem esse... Você tem essa dificuldade. Mas nós estamos numa casa que é casa de oração, amor e caridade. Então ela tem 3 virtudes aí importantíssimas. E se nós focarmos em desenvolver essas virtudes, nós teremos condições de fazer muita coisa, gente, só com a nossa presença. Agora, é desafiador. Porque, por exemplo, assim, tem alguns temas que a gente não domina, mas a gente pode começar a conhecer. Ir atrás, pegar informação, pegar conhecimento, colocar o Roberto na parede. O Roberto falou, eu não sei isso. Eu falei, então vá atrás. O que tem que fazer, ele ganha muito bem para isso, gente. Ele, o Edmur, eles são top. Mas assim, não deixem, não se esqueçam de si, gente. Porque para a espiritualidade, não é tão importante o que a gente faz para os outros, mas é importante o que a gente faz por nós e depois pelos outros também. Porque às vezes a gente é um médium ponta firme, mas para nós somos ponta fraca. E a gente precisa ter esse olhar, se incluir no processo, trazer a si no processo. É só isso, não é fazer nada diferente, é só incluir.
Uma boa noite para vocês, que eu já passei da hora, gente. Olha, eu desejo que vocês tenham sucesso, gente. Confiem que vocês podem. Não deixem passar essa oportunidade. Porque a única pessoa que daqui é do século XXI é a menina ali, né? Verdade. A Sara. Agora o resto, a maioria é tudo do século passado, né? Então a gente já tem 26 anos no século XXI. Pô, é um crédito legal. Hoje nós temos uma avalanche de conhecimento fantástico à nossa disposição, de graça, temas que a gente pode buscar, conversar, dialogar. A gente não tem que abraçar as coisas cegamente, mas a gente pode aprender. Né? E é como Allan Kardec fala, é preciso tudo ver, tudo analisar, tudo observar, analisar, ver os prós e os contras e ver se aquilo tem senso. A nossa fé raciocinada. Digamos assim, vamos atualizar só um pequeno. Fé raciocinante. Isso. Porque raciocinante tem um certo dinamismo, né? Então, fé raciocinante. E tem muita coisa para conhecer. Muita coisa mesmo. Porque tudo aquilo que é planejado, é feito aqui, por exemplo, para você fazer uma casa, você precisa de ter um arquiteto, ter engenheiro e ter funcionário. Nas esferas espirituais, aqui, por exemplo, se for fazer um anexo, tem que ter pedreiro. Porque vocês pensam que é fácil mentalizar? Vocês conseguem mentalizar um tijolo? Então, nós não temos poder mental para isso ainda. A gente precisa do braço. Trabalhador braçal. Agora, da quinta, sexta e sétima dimensão de onde o Roberto veio, aí é diferente. Mas, até chegar lá, a gente vai ter que ralar aqui. Precisa, no plano espiritual, precisa de professor, de médico, de fisioterapeuta, de psiquiatra, de psicólogo. Precisa de trabalhador braçal, de lixeiro, cozinheiro, uma cozinha. Precisa de boas cozinheiras lá. Então, assim, não tem... É preciso a gente ampliar nossa mentalidade. Né? O André Luiz, no primeiro capítulo do Nosso Lar, ele fala que o que ele lamentava é ele não ter educado o seu organismo físico para a vida espiritual. Olha que interessante. Ele não adestrar, ele falou, eu não adestrei os órgãos para a vida espiritual, significando que a educação para o mundo espiritual, ela começa aqui. Não pensemos que é depois que a gente vai. O que a gente conseguir avançar aqui é legal. E uma das questões mais complexas no mundo espiritual é a alimentação. É essa questão que é mais difícil. Porque, vejamos bem nós aqui, comendo soufflé de chuchu. Não é mais aquela pizza napolitana. Não é mais aquela feijoada de sábado. Vai ser... A gente vai começar a fazer troca escambo com umbral, né? Olha, vamos trocar aí, pessoal. Então, assim, é pensar que nós estamos aprendendo e que nós podemos ganhar uma evolução legal. E todos nós temos tempo para isso.
Idade não conta. O que conta é a oportunidade que a gente está tendo. Aproveitar este momento aqui e falar, não, eu vou cuidar de mim como um espírito imortal. Pelo menos vou me esforçar para isso. E vou ajudar muita gente, vocês estão ajudando muita gente. É muito legal isso. Mas olhem-se, observem-se, cuidem-se, que isso não tem preço.